noite, irmãos. Infelizmente estamos vivendo esse momento difícil, no qual estamos obrigados a ficar em nossa casa em função de todo o risco que há de contrairmos o vírus que está circulando no mundo inteiro. Nós queremos fazer desse momento, entretanto, um momento especial. E depois de nós refletirmos e discutirmos entre nós qual seria a melhor forma de nós termos esse tempo junto de Deus e com as nossas famílias, cada uma em sua casa, chegamos à conclusão de que gravar o nosso culto seria a melhor opção. Então que Deus nos abençoe neste culto que nós teremos e que a graça e a misericórdia do Senhor assista a vida da tua família, a vida de teus familiares, a tua casa e de todos aqueles que estarão assistindo esse culto a seu tempo. Deus nos abençoe. Nós sabemos quem é o nosso Deus, não é, irmãos? Louvado seja o nome dele por tudo que ele fez, por tudo que ele faz. Nós devemos dar a ele o melhor de nós, em nome de Jesus. São as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Nós sabemos que o nosso Deus é único e nós devemos engrandecê-lo por tudo aquilo que, na verdade, ele é e por tudo que ele tem feito. Fazer por tuas promessas e tudo o que és, quero te agradecer com todo
agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é fiel, e nós podemos crer num futuro que Ele já prometeu. Para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo
que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, venha na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, venha na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Lance sua rede ao mar, venha na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, venha na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Boa noite, irmãos. Tudo isso que está acontecendo para todos nós é uma novidade. E eu não quero negar que eu me sinto até um pouco desconfortável. Mas as circunstâncias nos levam a esse momento. E nós então precisamos realizar o nosso culto à distância. Gravamos esse vídeo na esperança de que este culto, mesmo gravado, sirva-nos como oportunidade para nos aproximarmos uns dos outros, mas acima de tudo, da pessoa de Deus. Vamos orar? Deus, pedimos que o Senhor fale conosco, edificando o nosso coração, especialmente nesta oportunidade, e que cada um dos teus filhos, mesmo em seus lares, e cada um dos teus servos, aqueles que nesse momento nos acompanham, ó Deus, neste culto, através desse vídeo, todos sejam edificados em nome de Jesus. A palavra que Deus colocou em meu coração está baseada em 2 Coríntios 12, 9, que diz: Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? O tema da nossa reflexão é quando me sinto sem saída. E eu fiquei pensando, quem nunca se sentiu num beco sem saída? Eu acredito que é exatamente assim que muitos de nós estamos nos sentindo desde que a notícia do coronavírus se divulgou. Quando esse tipo de sensação se instala e quando esses momentos chegam ou se apresentam, a tendência é das pessoas se desesperarem e muitas, por conta das suas estruturas, até mesmo se deprimem. A maioria, inclusive, perde sua referência de segurança. Há muitos que perdem a esperança. Nada e ninguém nesse quadro ou nesse contexto vai lhe servir de apoio. Ouça o que eu tenho para te dizer. O caminho da fé e da confiança depositadas em Deus nessas ocasiões é o que pode fazer diferença para o resgate da nossa alma do estado de ruína para a salvação. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele se sentiu totalmente incomodado pelo espinho que o fazia sofrer na carne. Ele queria se livrar dele, mas ele não conseguia. Somente depois de orar 3 vezes a Deus, repito, somente depois dele colocar a sua esperança
Somente depois dele colocar a sua confiança em Deus, orando 3 vezes, foi que Paulo recebeu a luz para vencer a escuridão que o desorientava. 2 fatores foram determinantes para a sua libertação emocional. E eu quero te chamar a atenção para esses fatores. Primeiro, foi que ele ouviu e compreendeu o que Deus lhe dizia e tinha para ele. Irmãos, Deus fala. E Deus, com certeza, nesse contexto que nós estamos vivendo, está falando. Ele quer dizer alguma coisa. E Ele está trazendo-nos uma mensagem. E eu espero que juntos nós compreendamos o que Deus quer nos dizer. Agora, o que Deus disse a Paulo que Paulo precisou compreender? O que é que Deus diz para nós nesse contexto que nós também precisamos compreender? Primeiro, que a graça divina é suficiente para nos dar condições de enfrentar tudo aquilo que nos incomoda. No caso de Paulo, o espinho que o atrapalhava, o espinho que lhe tirava a desenvoltura, a alegria. Muitos dentre nós gostamos de facilmente nos referir à graça de Deus. Mas é interessante, porque será que nós, nesses últimos dias, temos compreendido que a graça do Senhor nos é suficiente mesmo? Será que cada um de nós tem conseguido descansar nas promessas e nas palavras que Deus nos oferece pela Bíblia para lidarmos com esse vírus e os desdobramentos que essa história tem tido? Dificuldades financeiras, isolamento, distanciamento. Nós nem sabemos ainda quais são as novas consequências que virão, mas virão. Qual o lugar da graça de Deus no seu coração nesse momento? Qual o lugar que a graça do Senhor ocupa em seu coração no meio de toda essa história? Você e eu precisamos entender que a graça de Deus nos é suficiente. Precisamos compreender, assim como Paulo, que a fraqueza que ele estava sentindo nada mais era do que o efeito da estratégica ação divina para disciplinar o seu coração e colocá-lo no nível da coerência que ele precisava ter face às revelações que Deus estava lhe dando. Nesses últimos tempos, nós precisamos reconhecer: o homem cresceu muito no seu conhecimento. E todos nós vamos reconhecer que o homem tem se envaidecido pelas conquistas que tem alcançado através das suas ciências. Agora, é preciso que o homem saiba, é preciso que nós saibamos que Jesus está voltando. Precisamos voltar a olhar para cima e sonhar com o céu. Prestem atenção naqueles que Jesus nesses últimos tempos chamou. Mexeu ou não mexeu com você? Mexeu comigo. Quando me lembro de irmãos queridos, irmãos de oração, irmãos tão próximos, o Senhor resolveu levar. E foram muitos, não foram? Prestem atenção no ser humano e na natureza. O homem precisa reconhecer, eu e você precisamos reconhecer, estamos doentes. Lembramos da tsunami na Indonésia em outubro de 2010? Deus permitiu aquilo. Lembremos do tremor em fevereiro que aconteceu lá na Indonésia. Lembra? Mais de 525 pessoas morreram. Lembram-se também do tremor lá no Haiti, em janeiro de 2010, quando 250 mil pessoas morreram e mais de 1.500 ficaram desabrigadas. Sem falar dos incêndios florestais na Austrália em 2019, início de 2020, na Bolívia, os abalos sísmicos na Albânia, na Caxemira e em diversos outros lugares. As geleiras que estão derretendo,
Brumadinho, em fevereiro de 2019, os homens, precisamos reconhecer, devem se lembrar que Deus existe, devem se lembrar que Jesus está voltando, e precisamos abrir mão dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, das nossas prepotências. Mas o que nós percebemos? Homens cada vez mais ambiciosos, amantes de bens e de prazeres, desrespeitosos, surdos aos apelos de Deus, voltados muito mais para seus umbigos do que para os céus, indiferentes aos valores da família, promíscuos e loucos em seus comportamentos deturpados e corrompidos. Prestemos atenção nessa virose, nessa peste que está fazendo o mundo parar. Não seria esta uma das últimas convocações de Deus, a fim de olharmos para Ele e nos voltarmos para Ele? Você se lembra de algo parecido com o que nós estamos vivendo? Então aprendamos, mais importante do que as dores que sentimos e dos incômodos que experimentamos, assim como Paulo, é importante que compreendamos o lugar da graça que ainda está sendo oferecida por Deus através de seu Filho para lidarmos com as nossas dores e enfermidades. Agora, o segundo fator que Paulo precisava entender e precisou compreender, e que você e eu também precisamos compreender, é nos posicionarmos na base do que Deus diz. Precisamos absorver e nos posicionar na base do que Deus está falando. Quando Paulo conversou com Deus e Deus lhe respondeu, quais conclusões Paulo então precisou chegar? Qual foi a decisão que o apóstolo Paulo tomou? Quero te dizer que as decisões que ele tomou são as mesmas que eu e você precisamos tomar. Precisamos, à semelhança de Paulo, concluir que aquela fraqueza era uma porta para uma grande bênção e que por isso mesmo ele, Paulo, se gloriaria, ou seja, ficaria feliz diante daquela sensação humana de impotência que ele sentia ou estava sentindo. Eu e você precisamos, neste momento, quando nos vemos tão fragilizados diante de um vírus que tem feito o mundo inteiro parar, nós precisamos perceber que esta fraqueza não tem outro objetivo senão nos fazer voltar para a porta que Deus está abrindo, e a porta é Jesus. Paulo precisou concluir que mais do que ser livre da dor, ele precisava ser liberto de suas fraquezas espirituais e as suas fraquezas humanas, visto que era através da dor gerada pelo espinho na carne que ele conseguia ter acesso e impulsos ao poder de Deus. Você e eu precisamos perceber que Deus nos chama para si. Deus quer que nos voltemos para Ele, que busquemos o poder dEle. É importante que você e eu entendamos que o Senhor nos quer bem pertinho dEle. O poder de Deus, entendamos nós juntos, transcende as dores. Mas isto só acontece na vida daquele que se fortalece espiritualmente aos pés do Senhor. O poder de Deus é mais importante do que qualquer conquista material deste mundo. Sem o poder de Deus, qualquer poder humano é simplesmente nada. Tomemos como exemplo o coronavírus, para o qual não há ainda tratamento. E não adianta nem a pessoa ser a pessoa mais rica do mundo. Porque se não tiver cura para ele pegando esse vírus, o seu dinheiro não vai lhe salvar. O coronavírus vem nos lembrar quão frágeis nós somos. O poder de Deus precisa, neste momento, ser lembrado como o único caminho que nós temos para nos assegurarmos
diante das possibilidades, inclusive da morte, de enfermidade que nos sobreveio. Paulo descobriu que mais do que ser livre do incômodo daquela sensação, ele precisava ser liberto da escravidão que essa sensação provocava. Você e eu precisamos ser libertos dessa sensação que está dominando o mundo. E é uma sensação de medo. Todos estão com medo. Uma dor jamais, absolutamente será nociva se entendermos que é através dela que podemos acessar mais satisfatoriamente o poder de Deus. Eu quero concluir a minha palavra nesta noite, neste culto online. Eu quero concluir dizendo: aprendamos a olhar para as nossas dores sob a ótica da graça de Deus. Construamos nossa lógica humana e a nossa lógica espiritual, entendendo que a dor não é o fim, mas é uma estrada que nos tem dado agora a oportunidade de acessarmos em tempo o poder de Deus. Busquemos o poder de Deus através da oração. Busquemos o poder de Deus através do estudo da palavra. Busquemos o poder de Deus através da comunhão da família. Busquemos o poder de Deus através desse controle que nós precisamos ter sobre os nossos impulsos de descanso, de lazer. Porque, infelizmente, descanso e lazer hoje tem ocupado espaço na vida de muitos corações cristãos. Pessoas que estão trocando Deus pelos seus prazeres. Busquemos o poder de Deus através da convivência entre ou com os irmãos, através dos grupos pequenos, através do culto no lar. Nós precisamos resgatar o culto doméstico. Chegou o tempo de nós fazermos isso. Chegou o tempo de orarmos mais. Chegou o tempo de desligarmos mais a televisão, para não recebermos tantas notícias tristes, e abrirmos mais a Bíblia para termos acesso às boas notícias, às boas novas de salvação que há em Cristo Jesus. Devemos orar e pedir ao Senhor que a graça dele venha nos salvar de nós mesmos, das nossas loucuras e das nossas doenças, as doenças que estão presentes na nossa carne, na nossa essência e também em nosso mundo. Deus tenha misericórdia da sua vida, Deus tenha misericórdia da minha vida, Deus tenha misericórdia da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Deus tenha misericórdia do mundo. Vamos orar? Ore aí, pegue nas mãos do seu ente querido e vamos clamar o nome do Senhor neste momento. Oremos juntos. Senhor, peço a Ti, neste instante, que Tu me concedas, não somente a mim, mas a todos nós, a toda a Tua igreja e a cada um que está acompanhando este culto, a condição de entender a importância da graça divina, a graça na pessoa de Jesus e também do seu poder. Sabemos, Deus, que a Tua graça e o Teu poder são as duas principais ferramentas, os dois principais remédios que nós temos para enfrentar não somente o coronavírus, mas todo tipo de doença que está presente no mundo e que está nos fazendo enfermar fisicamente. Liberta-nos espiritualmente, liberta-nos emocionalmente, liberta-nos em todas as dimensões. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e acompanhe as nossas notícias através da nossa comunicação online. Deus te abençoe. A paz de Cristo. E aí, você gostou do nosso culto? Diferente, né?
Que Deus nos abençoe, nos concedendo uma excelente semana, a despeito de tudo aquilo que ainda a gente sabe que a gente tem para enfrentar. Você que quer entregar o seu dízimo, pode nos procurar. Aliás, nós vamos colocar no nosso WhatsApp a nossa conta e todos os dados para que você possa fazer o depósito. Você que quer entregar dízimo e ofertas, tudo bem? Deus abençoe muito a tua vida ao longo desta semana. E vamos aproveitar o tempo que nós agora temos em casa para o nosso culto doméstico, para a oração. Nós vamos clamar o nome do Senhor e vamos ver essa situação mudada. Então que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar finalizando? Quero profetizar a graça do Senhor sobre a tua vida com a bênção apostólica. O Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aleluia. Deus te abençoe e até a próxima.